O Príncipe, um clássico da literatura política, foi escrito pelo príncipe Nicolau Maquiavel como um presente a Lourenço II de Mary. Era uma época muito diferente da Itália que conhecemos hoje. Era uma época ainda de uma série de reinos concorrentes, onde seus princípios eram conquistados e perdidos o tempo todo. Era uma época em que o poder dos papas se confundia com o poder dos imperadores, e a Idade Média dava lugar à Renascença. O maquiavelismo, termo que se originou do nome de Maquiavel, virou sinônimo de maldade, mas não é bem assim. Acima de tudo, ele retratou o que via. Ele tinha uma vasta experiência no campo da política e atuou como diplomata nas cortes europeias por décadas. Testemunhou a queda e ascensão das realizadas. Esses anos na corte formaram uma visão pessimista do ser humano. Ele acreditava que as pessoas são ingratas, mentirosas, covardes e gananciosas. Como governar sabendo disso? Os livros de história e sua carreira lhe ensinaram que não podemos confiar em ninguém. Aquele que você ajudou ontem pode te trair amanhã. Para ele, quem tentar ser bom com todos o tempo todo naturalmente acabará na ruína, pois terminará sendo passada para trás pelas outras pessoas que não são boas. O objetivo deste livro é ser um manual que ajudasse o príncipe a conquistar e manter o poder mediante um mundo cruel. Ele traz uma série de conselhos, sugestões e exemplos históricos. Desde 1513, quando o livro foi escrito, muita coisa mudou. Os principados deram lugar a estados nacionais, o feudalismo virou capitalismo, o absolutismo deu lugar a repúblicas, o poder do Papa diminuiu, e a democracia aumentou. Mas uma coisa não mudou: o espírito humano. Muitas das ideias deste microbook podem facilmente ser levadas para a atualidade e vistas na política e no mundo dos negócios atuais. Virtude e fortuna são os primeiros conceitos importantes que Maquiavel nos entrega. Ele nos ensina que o destino é guiado pela fortuna e pela virtude. Essas palavras têm, nesta obra, um sentido um pouco diferente. Estamos acostumados a pensar que fortuna seria tudo aquilo que acontece que você não tem nenhum controle, os golpes de sorte e azar, também chamados de atos de Deus. Virtude, por sua vez, é aquilo que você planeja e faz ativamente. Um dos principais problemas dos príncipes, segundo o autor, é confiar demais na fortuna e não se preparar para ativamente expandir ou manter o seu reinado. É o que chamamos hoje de comodismo. Se você chega ao poder pelo caminho da virtude, tem uma base forte e sabe o que precisa fazer para continuar lá. Por outro lado, se o seu principal é fruto de um golpe, Maquiavel descreve dois tipos de principados: os hereditários e os novos. Os príncipes hereditários geralmente têm menos problemas, pois basta que eles não desprezem os costumes dos antepassados e saibam lidar com os acasos. Um príncipe hereditário não precisa ter grandes capacidades estratégicas e se manterá no poder, a não ser que um forte usurpador o tire do trono. Os maiores problemas ocorrem com os novos principados, aqueles que acabaram de ser conquistados. Muitas vezes os homens mudam de senhor pensando que podem melhorar de situação, e essa crença pode fazê-los pegar em armas contra seu senhor atual. Com medo disso, os novos príncipes muitas vezes não se preocupam com a defesa de seus territórios conquistados com soldados. Essa não é a melhor decisão, pois compromete os recursos militares e não impede que a família do antigo príncipe se erga contra o ataque. Além disso, mesmo os melhores soldados precisam do apoio dos habitantes locais. Maquiavel sugere nesses casos duas estratégias. Em primeiro lugar, é importante extinguir completamente a linhagem do antigo príncipe e ter certeza de que ela não voltará novamente. A segunda estratégia é complementar, e consiste em não alterar as leis e costumes locais, nem os impostos, deixando o povo seguir com suas vidas. Em pouco tempo, todo o território conquistado passa a ser incorporado ao principado. Quando o território ocupado tem idioma, tradições e leis muito diferentes, surgem dificuldades. Nesse caso, um dos remédios mais eficientes é o próprio príncipe habitá-lo. Isso evita que o local seja saqueado por subalternos e que algum forasteiro ocupe o vácuo de poder deixado pelo príncipe anterior. Além disso, a presença do novo príncipe aumenta as razões para amá-lo, se forem bons, e temê-lo se forem rebeldes. No novo território, o príncipe deve cuidar de defender os menos fortes e enfraquecer os poderosos. Temos aqui um duplo benefício. Em primeiro lugar, o príncipe ganha prestígio com a maior parte da população, que acredita que as coisas estão mais favoráveis. Por outro lado, isso garante que nenhuma das forças locais tenha poder suficiente para tornar-se um concorrente. Por fim, mudar-se para um novo território permite vigiar de perto as desordens e as rebeliões que possam surgir. Evitar a oposição é muito mais fácil quando se pega no início do que quando o tempo permite que ela se fortaleça. Maquiavel descreve 4 formas de se conquistar um principado.
pela virtude e pela fortuna, por golpes de crimes e com o apoio do povo ou das elites. O primeiro método descrito por Maquiavel para conquistar um principado é através da virtude. Nesse caso, o príncipe conquistaria o poder de forma legítima, através de suas habilidades políticas, militares e morais. Segundo Maquiavel, esse é o método mais difícil, mas também o mais duradouro. Para o príncipe que deseja conquistar um principado através da virtude, é necessário ser corajoso, justo e astuto, saber conquistar o respeito e a lealdade do povo e dos seus soldados, e acima de tudo ter uma boa reputação. O segundo método descrito por Maquiavel é a conquista de um principado através da fortuna. Nesse caso, o príncipe não conquistaria o poder através de suas próprias habilidades, mas sim através de circunstâncias favoráveis, como a morte do príncipe anterior ou a instabilidade política do principado. Para Maquiavel, esse é o método mais fácil, mas também o mais efêmero. Um príncipe que conquista o poder através da fortuna deve estar preparado para enfrentar as dificuldades e resistências que surgirão ao longo do tempo. O terceiro método é a conquista de um principado através de golpes ou crimes. Nesse caso, o príncipe não tem qualquer legitimidade para governar, mas sim a força bruta. Maquiavel afirma que esse método é ilegítimo e desaconselhável, pois o príncipe que conquista o poder através de golpes ou crimes será sempre odiado pelo povo e pelos seus soldados, além de estar sempre em risco de ser deposto ou assassinado. Um dos principais objetivos de Maquiavel em O Príncipe é mostrar como um líder pode chegar e manter-se no poder. Segundo ele, existem duas maneiras principais de se tornar um príncipe: por virtude ou por fortuna. Aqueles que chegam ao poder pela virtude, ou seja, por meio de suas próprias habilidades e esforços, têm mais chances de se manter no poder sem enfrentar grandes dificuldades. Maquiavel cita vários exemplos históricos de líderes que fundaram seus próprios estados, como Moisés, Rômulo, Sírio e Dísel. Por outro lado, aqueles que ganham um principado por fortuna, ou seja, por circunstâncias externas ou por sorte, geralmente enfrentam dificuldades para se manter no poder. Maquiavel menciona muitos líderes gregos que foram feitos príncipes por Dário I e que não conseguiram manter suas posições. Para se manter no poder, Maquiavel aconselha que um líder deve extinguir as famílias dos senhores anteriores e conquistar a população por meio de um bom governo que dê poder aos mais fracos. Ele também recomenda que se conquiste o máximo de poder possível para que, quando o príncipe que concedeu o estado for derrubado ou morrer, o novo líder consiga se manter intacto. Algumas vezes, líderes chegam ao poder por meio de golpes e ações criminosas dentro de sua própria pátria. Maquiavel menciona exemplos de jogadores que ganharam principados, de Cecília matando seus senadores e homens ricos, e de Alexandre VI, que matou e traiu sua própria família. Nesses casos, a violência deve ser rápida e pontual, e os benefícios devem ser feitos aos poucos para que sejam melhor apreciados. Melhor se o príncipe for amado pelo povo. Mas se isso não for possível, ele deve evitar ser odiado. Ele deve evitar abusar de seu poder e tomar medidas para evitar a corrupção. Maquiavel aconselha que o príncipe seja visto como generoso e não mesquinho, mas ele deve ser cuidadoso para não se tornar extravagante. Ele também deve manter sua palavra e honrar seus compromissos, mas, se for necessário quebrar uma promessa, ele deve fazê-lo de maneira estratégica e com justificativas plausíveis. A reputação do príncipe é crucial, e ele deve tomar cuidado para evitar a infâmia. Ele deve evitar ser visto como cruel, desonesto ou covarde. Maquiavel sugere que, em algumas circunstâncias, o príncipe pode precisar agir com crueldade para garantir sua posição, mas ele deve evitar ser cruel sem motivo. Ainda assim, ele deve ser capaz de agir decisivamente quando necessário, e não hesitar em tomar medidas drásticas se a situação exigir. Além disso, o príncipe deve estar sempre atento aos temores internos por parte dos súditos. Ele deve ser capaz de perceber as ameaças à sua posição e tomar medidas para neutralizá-las antes que se tornem problemas maiores. Ele deve manter um equilíbrio delicado entre ser temido e ser amado, e deve ser capaz de perceber quando é mais apropriado usar um ou outro. E a única forma de garantir isso é evitando ser odiado ou desprezado e mantendo o povo satisfeito. Quanto mais proeminente for uma pessoa, mais alvo será de julgamentos. Isso coloca o príncipe em uma situação delicada, pois será sempre analisado para fama ou infâmia aos olhos de todos. O ódio e o desprezo foram a causa da queda de imperadores como Elagábalo, Macrino e Juliano, entre tantos outros. Para evitar isso, Maquiavel recomenda que o príncipe sempre evite a infâmia e busque as boas qualidades. Mas as boas qualidades para o príncipe não são as mesmas dos demais homens.
Para Maquiavel, uma qualidade virtuosa é aquela que ajuda o príncipe a conquistar ou manter seu estado. Muitas vezes, as boas qualidades do povo são prejudiciais ao príncipe. Por isso, Maquiavel enfatiza várias vezes que não se deve ter medo de cair em algo que seja considerado um defeito se isso for salvar ou fortalecer seu principal dado. Por exemplo, vale mais a pena ser amado ou temido pelos súditos. O ideal, segundo Maquiavel, é ser as duas coisas, mas na falta dessa possibilidade, é melhor ser temido do que amado. Isso porque nos momentos de adversidade, o medo da punição é mais resistente do que os laços de afeto. Lidando com o povo, outra implicação prática sobre a questão da fama e infâmia é se o príncipe deve buscar a fama de piedoso ou de cruel. Diz Maquiavel que o príncipe deve ser tão piedoso quanto possível, mas deve ter cuidado para que essa mesma piedade não leve à ruína. Um príncipe não deve ter medo de ser considerado cruel se essa crueldade mantiver seus súditos unidos e leais. A morte de um bandido apenas faz mal a ele, mas o seu perdão, diz o autor, faz mal a toda a comunidade. Outro exemplo é entre ter fama de miserável ou gastador. O príncipe deve escolher o primeiro. É melhor ter fama de parcimonioso do que ter que roubar dos súditos para manter luxos, o que é ainda pior, não ter recursos para a guerra quando precisar se defender. Entretanto, mais importante do que cultivar essas qualidades é cultivar a fama de possuí-las. Um príncipe deve aparentar ser sempre piedoso, fiel, humano íntegro, religioso. Deve inclusive, se possível, ser realmente assim, mas estar preparado para não ser nada disso quando for necessário para manter o seu poder. Muitas vezes, para proteger seu estado, terá que agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. O príncipe deve ainda estimular as virtudes. Importante é ouvir conselhos francos e sinceros de pessoas experientes e prudentes. Além disso, o príncipe deve estar atento aos conflitos entre seus conselheiros e ministros e deve agir de forma enérgica para resolver essas disputas de poder para evitar que elas afetem seu governo e estado. E por fim, Maquiavel destaca a importância da fortuna no governo de um príncipe. Enquanto a virtude é fundamental para manter o poder, a fortuna pode ajudar ou prejudicar o governante, porém é importante que o príncipe esteja preparado para enfrentar as adversidades da fortuna, seja através de alianças estratégicas ou mesmo pela força militar. Em resumo, o príncipe deve ser habilidoso e flexível, capaz de adaptar suas ações às circunstâncias para manter e fortalecer seu poder em meio às incertezas e desafios do governo e da política, e sempre lembrando que a reputação do governante entre o povo é essencial para manter sua autoridade e estabilidade do seu governo. Existe outro meio de se proteger da adulação, além de fazer com que as pessoas entendam que não te ofenderam ao dizer a verdade. Por outro lado, quando todos falam a verdade, logo começam a faltar com a referência. Para superar este dilema, Maquiavel sugere que o príncipe escolha poucos homens sábios, e que apenas a ele seja dada a liberdade de falar a verdade e somente sobre aquilo que for perguntado. O príncipe deve consultar esses conselheiros em todos os assuntos e ouvir suas opiniões com frequência, e então decidir por si mesmo o que fazer. Uma vez que a decisão seja tomada, é melhor ser obstinado quanto a ela, a não ser que o cenário mude drasticamente. Quem procede de outra forma abre espaço para bajuladores e para a mudança frequente de opinião frente à imensa variedade de pareceres possíveis em cada situação. O príncipe deve demonstrar aborrecimento quando notar que alguns desses conselheiros, por alguma razão, não lhe dizem a verdade. Deve ainda deixar claro que conselhos são bem aceitos apenas quando ele solicitar, e não quando desejarem. Por outro lado, ele deve solicitar essas opiniões com frequência, ser um grande perguntador e paciente. Ou seja, das coisas perguntadas a todos os demais, deve tolerar o desejo de dar conselhos que não sejam solicitados. Na escolha destes conselheiros e de outros possíveis ministros e secretários, Maquiavel sugere critérios duplos: a capacidade e a fidelidade. Após estar certo das boas capacidades práticas e intelectuais dos ministros, o autor sugere um método simples para se reconhecer um bom ou mau subalterno. Basta ver se ele pensa mais em si mesmo do que nos interesses do príncipe. Se for assim, jamais será um bom ministro, pois nele não se pode confiar. O príncipe deve escolher entre os homens aquele que pensa primeiro nos interesses do seu príncipe. Em compensação, para conservá-lo sendo um bom ministro, deve por sua vez pensar nele, honrando e fazendo-o rico, a fim de que não ambicione nada maior nem possa imaginar sem sua proteção. Para não perder a coroa, nos capítulos finais de sua obra, Maquiavel se dedica ao estudo das razões que levam os príncipes a serem derrubados do poder. As principais razões são a negligência das próprias armas, a inimizade do povo e a inabilidade de se proteger das elites.
O autor diz que esses defeitos são muito comuns em príncipes que passam anos no poder e se acostumam com ele. Quando sua capacidade militar ou política cobra seu preço, eles erroneamente acusam a própria falta de sorte. O grande defeito dos homens, diz Maquiavel, é na bonança não se preocupar com a tempestade. A chave para não perder seu estado é saber adaptar-se às mudanças. O cenário político e militar mudam a todo momento, e acreditar que o destino e a sorte sempre sorrirão é um grave engano. Ainda que a fortuna tenha seu papel, a lição final de Maquiavel é que a fortuna deve ser dominada ou mesmo contrariada, até que se faça vencer pela audácia de um príncipe obstinado. Em notas finais, é importante ressaltar que não se deve confiar no acaso. A estratégia e os esforços devem ser a base do poder de um príncipe. Ele deve estar sempre preparado para a guerra e não deixar os períodos de tranquilidade amolecerem sua fortaleza. É fundamental que o principado não dependa da força de aliados e mercenários, sendo que o aliado mais poderoso que um príncipe pode ter é seu próprio povo. Porém, é necessário estar atento aos movimentos das elites. Entre ser amado ou temido, o príncipe deve escolher os dois, mas se tiver que escolher apenas um caminho, é melhor ser temido. O príncipe deve proclamar abertamente a importância de ser bom, justo, honesto e piedoso, mas não deve permitir que essas virtudes se tornem um obstáculo. Ele deve evitar bajuladores, criando um conselho de poucos homens sábios que sejam honestos com ele quando solicitado. Para manter sua coroa, um príncipe deve saber adaptar-se às constantes mudanças no cenário político e militar. Em suma, as lições de Maquiavel sobre o poder são valiosas até hoje, pois nos ensinam a lidar com as complexidades e as incertezas da vida política. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.